para que seja efetivamente implementado essas resoluções, essas portarias federais em prol da segurança do trânsito. Plataformas informatizadas, o mundo mudou, o mundo é virtual, acidentes de trânsito para dar o tratamento técnico naquele local, no município A, na rodovia B, nós precisamos ter a virtualização desse processo para dar o tratamento técnico adequado. Mudanças nas resoluções 320, aquisição dos etilômetros e tal, mas uma série de proposições. A inspeção técnica veicular 2020, 2022, inspeção técnica veicular já com credenciamento do Estado para retirar de circulação aqueles veículos que não têm condições de circular no espaço público. Isso é questão de fiscalização. Agora, quando se tentou, doutor Pechansky, no governo anterior, implantar a inspeção ambiental veicular, o que a sociedade disse? Mas é mais uma taxa, mais um tanque de combustível. E era só inspeção ambiental veicular. Gente, não podemos também concordar que veículos sem condições de partilhar o espaço público, sem condições de segurança, possam dividir os tuk-tuks sem condições. Claro que o Estado deve, sem dúvida nenhuma, Alessandro, me avisa quando faltar 2 minutos para concluir, o Estado deve colocar linhas à disposição para financiamento, para que nós possamos, então, trocar a frota, uma frota ambiental. Criação dos códigos de autuações de cargas perigosas, transporte de infrações ambientais. Hoje, cargas perigosas, verdadeiras bombas, João Francisco, circulando na via pública, em Porto Alegre, em todos os municípios, e a autuação se remete para a NTT, etc. Gente, tem que ter um código, através de uma portaria federal, para lançar no sistema de trânsito, para cobrar no licenciamento, sob pena da impunidade. Registro e transferência de veículos, enfim. Mas o mais importante, doutor Pechansky, que agora, com essas mudanças da legislação, nós temos um outro procedimento, que é aquele de estender o exame toxicológico para todos os condutores de veículos, que é o PL 6187/2016. 2 minutos. Gente, vamos fazer um raciocínio reto, lógico e transparente. Se nós temos os motoristas profissionais da frota de transporte coletivo, que é 1% da frota, e tem um envolvimento na participação nos acidentes, que não atinge 5% da acidentalidade. Se nós temos uma frota de caminhões, que ela não chega a 5%, e ela participa de uma maneira direta ou indireta em 15,4% da acidentalidade, por que envolver o ET para todos os condutores se nós temos outros exames com maior eficácia para o combate da violência do trânsito? Então, esse é um questionamento que nós entendemos que precisamos discutir esta questão. Mas o mais importante ainda, como conter esses ceifadores de vidas? Quem são esses predadores do trânsito? Como reage esta casta motorizada com seus bólidos velozes e poluidores diante dos leitos hospitalares? Vamos aos hospitais, mais de 60% e quase 70% dos leitos hospitalares estão lotados, de pessoas e acidentados. Como é que reage? Ou será que reage? Alguém já ouviu ou teve contato com essas pessoas? Qual o olhar do Estado, o Estado com E maiúsculo, e do poder econômico, diante dessas quase 45 mil mortes anuais e esses 50 bilhões de prejuízo? Cortar valores da Polícia Rodoviária Federal do orçamento? Se nós podemos adotar uma miríade de ações na área da educação, da formação, dos simuladores, da qualificação, da frota e da acidentalidade, da sinistralidade, dos sequelados, e aí nós teremos a economicidade desses valores através de outras ações, e não o corte daqueles que estão trabalhando. Gente, também punição quando faltam e falham os filtros sociais.
suspensão, a criminalização das condutas reprováveis, para modificar ao fim e ao cabo a maneira de pensar de alguns que acham que são os donos do espaço público, os donos do mundo. Matar e ferir no trânsito, gente, é matar e ferir como se fosse em qualquer outro local. E isto sim, esse flagelo, esse sofrimento, essa dor, esta morte, João Francisco, ela nasce de uma questão primária que nós chamamos tecnicamente de uma simples infração de trânsito. E isto é o óbvio. Desde aquele pacote, senhoras e senhores, que está no banco de trás, ele, numa freada brusca, será ejetado ou será lançado contra o condutor ou contra ocupantes, isso deve ser proibido. E, nesse sentido, a autuação, a fiscalização, ele tem um caráter educativo e pedagógico da mudança comportamental. Aquele segundo, daquelas pessoas que arrancam, ainda verdes do nosso convívio, dos nossos queridos, pela imaturidade. Eu diria mais, doutor Pechansky, para essa imaturidade egoística da irresponsabilidade. Nós podemos e devemos problematizar essas questões, mas sem perder de vista que esta falta de conscientização, esta banalização à vida e à morte, esta falta de ética no trânsito, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós temos condições de mudar, cumprindo a legislação, cumprindo as normas de trânsito, que é para manter esta convivência harmoniosa e respeitosa no trânsito, como um verdadeiro ato civilizatório evoluído da fiscalização de trânsito. Nós precisamos ser, sim, intolerantes contra os excessos e fazer as escolhas do bem. Usar o cinto de segurança, não avançar o sinal vermelho, parar na faixa, não exceder, não ingerir bebida alcoólica, ou seja, lucidez contra a pressa e a superficialidade. E isto, a minha escolha faz a diferença. A nossa escolha faz essa diferença. Eu agradeço a oportunidade e coloco o Detran Gaúcho à disposição nessa empreitada da fiscalização, da mudança comportamental, da punição, para que nós possamos verdadeiramente construir um espaço público civilizado, harmonioso, solidário, e que tenhamos nesse ambiente paz e nós possamos deslocar do ponto A para o ponto B com segurança. Muito obrigado. Obrigado, diretor Eudo. Vou passar a palavra ao diretor da EPTC, Marcelo Soletti, que vai assumir o microfone para dar sequência a essa mesa que está debatendo a situação da fiscalização. Depois, quem tiver perguntas, já pode ir preenchendo as fichas, ou se não tiver à mão, as meninas do apoio podem alcançar, ok? Então tá, boa tarde, agradeço a presença de todos, especialmente o convite da PRF em estar participando desse seminário hoje aqui na URGS. Agradeço a presença dos funcionários do Detran, muitos colegas da EPTC, colegas que já trabalharam conosco na EPTC, funcionários do Detran, pessoas que fazem o dia a dia do nosso trânsito. Então, convidado hoje para participar do painel sobre fiscalização, essa atividade tão nobre e incompreendida. Quem teve a oportunidade de ler o texto do diretor Hildo, ontem no jornal Zero Hora, é um texto muito, está de parabéns, um texto muito claro e coloca a realidade. Fazemos a fiscalização com toda a importância e, ao mesmo tempo, somos cobrados ou por ter feito, ou por não ter feito, ou por que fazer dessa forma. Então, o trânsito hoje é consequência de uma cultura. A cultura do desrespeito, a cultura das pessoas passarem o que elas são no dia a dia no trânsito quando assumem o seu veículo. Então, o trânsito ele reflete muito o que as pessoas são, como o Wildo colocou, não só aqui na apresentação, como no texto que ele coloca ontem. E essa mudança ela parte muito da gente, não é só da fiscalização, a gente pode acrescentar muito a educação, a engenharia, o trabalho, as ideias. E eu vou trazer alguns dados para vocês aqui de Porto Alegre, dados da nossa fiscalização, dados da acidentalidade, o que a gente tem feito. E depois eu queria encerrar com uma apresentação que eu ouvi de um professor da FGV,
do que é o trânsito, como se comporta o trânsito, como ele é feito e aonde a gente espera chegar. Então, assim, eu trouxe um levantamento dos índices de acidentes, e aqui a gente mostra que os acidentes em Porto Alegre, eles vêm caindo, e aí são os acidentes com dano material, os acidentes com feridos e acidentes com mortes. Os dados são positivos em relação à queda, mas muitas vezes tu vai dar uma entrevista e como tu vai vibrar ou vai achar que é positivo quando a gente continua tendo acidentes, quando a gente continua tendo mortes, acidentes fatais, pessoas que são mutiladas no trânsito e se a gente vai atrás dos números. E nisso a gente tem um trabalho muito forte com a participação do próprio Detran, com a URGS, com a Secretaria da Saúde, no projeto Vida no Trânsito. A gente vai atrás desses dados e verifica o prejuízo que é para a sociedade o acidente de trânsito. Não só a morte, o mutilado, e também a questão dessas pessoas. Cada pessoa que morre é uma história que se apaga, é um pai, é uma mãe, é um trabalhador, é um colega do nosso trabalho, é uma pessoa que faz parte da vida da sociedade e de uma hora para outra se apaga. Então, o reflexo não é só material, mas é emocional, especialmente para quem fica. Então, muito difícil vibrar em cima de números que a gente vem trabalhando forte. Falamos aqui da questão da parceria do Viagem Segura, do Balada Segura. Os órgãos aqui presentes são parceiros, com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, não só no âmbito federal, estadual, o município de Porto Alegre com uma dificuldade bastante grande em relação a material, a hora extra, a novas viaturas. Então, assim, a gente tem sofrido bastante e isso é reflexo não só na Prefeitura de Porto Alegre através da EPTC, mas nos demais órgãos e Brasil afora, não só, então, no Rio Grande do Sul. Então, o gráfico ele mostra bem que esses acidentes eles vêm caindo. A gente tem trabalhado forte nas ações de fiscalização, educação, engenharia, melhoria de sinalização, entendendo os acidentes, buscando ter uma solução a mais eficaz possível, né? Então aqui eu trago o número dos acidentes fatais, das vítimas fatais. Então continuamos com o mais fraco ali, o pedestre sendo uma das principais vítimas, o motociclista. Esse ano, no início do ano, os primeiros 12 mortos, 11 envolviam motocicletas, ou era atropelado por motocicleta, ou era o carona, ou era o condutor. Fizemos vários trabalhos envolvendo os motociclistas, fomos fazer trabalho de conscientização, envolvemos o sindicato, envolvemos o Detran, envolvemos vários órgãos, e a gente conseguiu, já no segundo trimestre, uma redução bastante grande em relação ao primeiro trimestre de 2017. Então, mostra que a política pública em cima daquela vítima, onde tem um trabalho forte em cima do idoso, em cima do pedestre, a questão dos corredores, tu consegue ver aqui, pontualmente tu consegue fazer esse avanço, né, em relação às políticas de melhoria do nosso trânsito. Aqui então os gráficos dos acidentes fatais. O ano passado terminamos com 92, esse ano já estamos com 63. Eu espero que esse mês de setembro a gente consiga uma redução bastante significativa. E aí a Diva está me olhando lá. Esse mês de setembro a gente tem apenas duas mortes, 2 acidentes fatais. E é triste a gente dizer que é apenas, deveria ser 0. Em relação ao ano passado nós tivemos 11, então a gente está conseguindo reduzir 9 em relação ao ano passado. Então a gente acredita que esse ano nós de novo vamos conseguir manter essa redução, que a gente vem trabalhando forte, para quem sabe um dia não precisarmos estar contando essas histórias. As principais causas, e aqui entra a questão da fiscalização. As pessoas perguntam, mas por que o radar? Por que o controlador eletrônico? Por que a blitz? Por que o balada segura? Está aqui, ó, a velocidade, o álcool e o condutor não habilitado. Então, assim, são os 3 principais causas de acidente e, geralmente, quando junta as duas, está aí a morte, né? Então, a explicação da fiscalização é essa. Uma pena que ainda tem pessoas que continuam informando onde estão as blitz, onde as pessoas... e aí até a questão da segurança, muitas vezes, não foi uma nem 2 situações que haviam pessoas sequestradas ou sendo assaltadas naquele momento. E o cidadão que cobra a fiscalização, o cidadão informando aonde então as equipes que fazem a fiscalização estão colocadas. Então, assim, trouxe os dados do incremento da fiscalização que nós temos feito. Então, de 2014 a 2017, o que nós temos aumentado, isso com certeza reflete também no número de autuações. As autuações elas têm
de alguma forma, aumentado também. Temos utilizado, então, muitas ações à paisana. A gente faz o levantamento dos locais, principalmente nos casos de racha, quando a gente possui as reclamações do cidadão que mora perto da sua rua e fazem racha. A gente continua fazendo ações com veículos à paisana, os agentes, exemplo, a própria Cidade Baixa, ali nós temos feito. Ações de inteligência, o uso de câmeras e o auxílio de equipamentos eletrônicos. Então, não só na área da fiscalização, a gente tem buscado outras alternativas. Na área de educação, temos também trabalhado com isso. Na área de engenharia, para quê? Para um trânsito mais seguro, uma redução da acidentalidade. E mais, a gente tenta fazer um convencimento, e aí esse ano a gente criou, então, algumas ações novas. Ações como, uma delas é no limite da via. A gente faz algumas blitz e paramos, a gente faz a medição da velocidade do veículo a 300, 400 metros antes, e lá na frente a gente faz a abordagem para parabenizar o motorista por ele estar dentro da velocidade. Fizemos também nos ônibus de Porto Alegre, parabenizando os motoristas que respeitam a velocidade dentro do corredor de ônibus, que hoje é um dos lugares onde a gente tem o maior índice de fatalidade nos atropelamentos, até pelo tamanho do veículo, né? Então, a gente inovou algumas ações este ano, também para usar a consciência e parabenizando aqueles que usam e se portam no trânsito de forma adequada. Estamos aumentando as questões relativas à universidade, trazendo então as pessoas universitárias, as pessoas que de alguma forma podem nos ajudar e colaborar para um trânsito melhor. E queria apresentar para vocês uma apresentação que eu assisti há um tempo atrás e que reflete bem o que nós aqui, vocês que estão presentes aqui, pessoas que fazem o dia a dia da cidade, especialmente em relação à mobilidade, ao trânsito, aos órgãos aqui presentes. Detran, extremamente parceiro no nosso dia a dia, a Polícia Rodoviária Federal, sempre trocando experiências, trocando auxílio, ajuda. A gente tem uma série de colegas que conseguem trabalhar de forma conjunta, com palestras, educação, ações efetivas. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o que a gente pode entender como trânsito. Hoje o trânsito é um sistema complexo, com carros, caminhões, motocicletas, pedestres, interesses, pressa, estresse, uma série de fatores que levam ao que a gente vê no dia a dia. Acidentes, brigas no trânsito, a pessoa usa o trânsito até muitas vezes para descarregar a sua frustração do dia a dia. Então é uma situação bastante complexa, que envolvem essas pessoas, cada uma tem os seus interesses, cada uma tem os seus objetivos, os seus compromissos, cada vez mais pensa em si, pensa na sua individualidade. Eu não aceito a bicicleta porque ela tranca o veículo não aceita o pedestre porque ele demora para atravessar a rua, e aí começa, o ônibus acha que tem que ter o corredor exclusivo e deixar todo mundo de fora, a bicicleta não pode compartilhar porque acha que tem que ser exclusivo. Então, são questões que muitas vezes a gente não avança porque a individualidade não permite. Então, é uma série de cabeças, uma série de interesses que acabam muitas vezes dificultando, e nós aqui presentes fazemos essa equação tentar dar certo, né? Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é que cabe a nós pensarmos, sugerirmos, conversarmos, participarmos, fortalecermos, como o seminário de hoje, onde a gente tem representantes do Estado, da União e do município de Porto Alegre, estudantes, profissionais, engenheiros, advogados, órgãos que diretamente trabalham e constroem um trânsito melhor, para nós colocarmos a mão na massa, apresentarmos essas ideias na construção de um futuro melhor, independente de rosto. Então, aqui, deixar claro que não é PRF, que não é Detran, que não é EPTC, e sim um somatório de esforços, sem um rosto, mas com a união de todos, para que a gente tenha uma mobilidade e um trânsito mais justo, menos violento e melhor para todos. Obrigado, Solete. Vamos passar a palavra para o nosso superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor João Francisco, que não por acaso e coincidentemente é meu chefe.
Mas não foi nepotismo, é o órgão federal de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal tem que trabalhar em todas as áreas, inclusive, como disse o Solete, agora integrado ao município, ao Estado, tentando somar. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. As saudações já foram feitas antes, então reitero todas. Mais uma vez agradecer a oportunidade de compartilhar as nossas experiências com vocês. Como foi dito pela manhã, nós sabemos da importância dos eixos de legislação, de educação e de infraestrutura da rodovia, das vias em geral, melhor dizendo. Mas como o tema pontual neste espaço de agora é fiscalização, eu vou efetivamente destacar esse viés do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Como já falei, mas cabe reiterar, nós atuamos basicamente no combate à criminalidade, no enfrentamento à violência no trânsito, e a gente divide os nossos esforços hoje de 730 policiais rodoviários federais no Rio Grande do Sul, volto a dizer, 730 PRFs. Ou seja, é um efetivo muito pequeno. Qual é que é a diretriz estratégica em âmbito nacional da polícia? Direcionar os esforços para aquelas condutas e trechos críticos que provocam mais letalidade. Como é que a gente tem feito isso e de que forma os números de acidente e também a gravidade dos acidentes têm diminuído em rodovias federais nos últimos anos? Investimento na medida do possível, considerando as limitações orçamentárias, em fortalecimento e modernização do policiamento. E aqui cabe um destaque importante. O Rio Grande do Sul, e nós todos moramos aqui, é uma ilha de excelência, pensando no ciclo completo da fiscalização. Tem lugares onde, por exemplo, não há remoção de veículo. Não há. Ou seja, o agente de fiscalização flagra alguém com veículo não licenciado, sem condições, embriagado, sem habilitação, seja lá o que quer que seja, e não tem o que fazer com o carro. E aí a gente pode ficar teorizando em fiscalização, porque, via de regra, ele vai levar um bilhete, que a gente chama de auto de infração, e vai embora com o carro. E é assim em boa parte do trânsito no Brasil. O Rio Grande do Sul é excelência. Já há muitos anos o Detran faz um processo, tem um trabalho, e nós somos beneficiários indiretamente, a sociedade gaúcha. Inclusive é questionado o Detran se, do ponto de vista financeiro, se justifica pagar essas remoções, o Estado pagar. E a gente mesmo já discutiu em outras oportunidades, se não houvesse a remoção dos veículos, as pessoas não fariam pagamento de IPVA. Elas poderiam fazer as infrações que quisessem e o veículo não ia para o pátio. Então, qualquer coisa, seja por código de trânsito, seja o que quer que seja, é teoria se não houver remoção. O Rio Grande do Sul é excelência nisso. A outra questão, quando eu falo em modernização, a gente já está pensando em outras etapas, porque no Rio Grande do Sul o sistema de consulta de indivíduos e de veículos é excelente. O Detran compartilha as bases e a gente consegue consultar. Hoje, cada policial rodoviário federal recebeu um smartphone da instituição que possibilita que ele consulte as placas dos veículos que estão transitando pelas rodovias. Parece normal, e em boa parte dos lugares do Brasil isso não acontece. Ou seja, tem um carro roubado, furtado, ou o que quer que seja, licenciamento vencido, e o agente de trânsito tem que ter um tirocínio excepcional se não houver sistema de consulta. E aí a gente fica de novo teorizando. O Rio Grande do Sul é excelência também neste aspecto. Então, pensando no ciclo inicial da fiscalização, para nós é fundamental a abordagem. A Polícia Rodoviária Federal tem como diretriz abordar os infratores, sejam eles de trânsito ou os criminosos. Dá para abordar sempre? Não, mas é diretriz, abordagem. Quem transita em lugares engarrafados, e pensando só agora em mobilidade, e vê alguém furando pelo acostamento, certamente vibra quando o malandro é abordado. Muitas vezes é impossível e a gente vai fazer a autuação sem abordagem. Vale também, é legítimo, está no Código de Trânsito. Mas é diretriz de trabalho nosso abordar.
Fazer multa de carro furtado ou roubado ou clonado, para nós, é uma vergonha. E acontece também, flagrado nos radares e tudo mais. Mas diretrizes de trabalho da PRF, abordagem. E isso faz, para nós, a diferença. Quando a gente está lidando na fiscalização de trânsito e a gente flagra alguém embriagado, foragido, com mandado de prisão, traficando drogas ou armas, só é possível se abordar. Então, é diretriz de trabalho. Pensando na escassez de recursos, e eu não vou fazer o discurso da fome, os problemas estão aí, a gente sabe, orçamentários e tudo mais. Diretriz de trabalho é fazer o melhor com o que a gente tem. Não dá para fazer tudo, tem que priorizar. O investimento de em sistemas feitos anos atrás, possibilitam que a gente saiba quais são os trechos críticos de acidentalidade. A gente sabe, está mapeado. E para nós hoje, mais importante do que a quantidade de acidentes ser reduzida, é diminuir a gravidade dos acidentes. E uma parceria fundamental, ausente inclusive hoje, e que funciona bem no Rio Grande do Sul, é a SAMU. Resgate de vítimas faz toda a diferença para reduzir a gravidade dos acidentes. E no Rio Grande do Sul funciona razoavelmente bem também. Mas para sair da teoria e virar mundo real, tem que saber aonde é e onde precisa estar a base da SAMU. E se não tiver sistema que possibilite isso, é discurso vazio. Então a gente trabalha fortemente nisso também. A outra situação, que para nós é prioritária, não somos uma indústria de multas. Não nos importa a quantidade que a gente faz, mesmo que a imprensa sempre procure os números e a gente, como instituição pública, divulgue. O melhor dos mundos seria a gente colocar um equipamento para controlar a velocidade e ninguém se exceder, mas está distante de acontecer. Qual é que é o trabalho de todos os gestores da PRF hoje? Direcionar os equipamentos, os recursos humanos e materiais para os lugares que precisam. Não adianta colocar na freeway onde não tem acidente e fazer 1000 imagens no radar. Para nós, mais importante é colocar o equipamento naqueles locais que eu sei que a velocidade contribui para o aumento da letalidade dos acidentes. Então, direcionamento operacional, para nós hoje é isso. É nos lugares onde precisamos estar, nos horários que precisamos. Temos escassez de recursos e não adianta ficar fiscalizando condutas que não provocam letalidade. Ultrapassagem em local proibido, a gente faz com firmeza. Senta a caneta, basicamente isso, porque a gente, em paralelo, faz ações de educação também. Mas quando estamos na rodovia e flagrarmos essas condutas que provocam mortes, tais como ultrapassagem em local indevido, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, é multa. E não é conscientização. E tem efeito pedagógico também. Muda comportamento também, no médio e longo prazo. Mas questões práticas de fiscalização, que é a temática, não sei quanto tempo ainda tem. Para nós, hoje, a legislação muitas vezes emperra o nosso trabalho, mas no aspecto criminal. A juíza esteve aqui pela manhã e o resumo que a gente pode fazer é de que raramente alguém é penalizado criminalmente no Brasil por condutas de trânsito, pelos mais diversos motivos. Mas não importa para a gente que está na fiscalização ostensiva, retirar o condutor infrator de circulação no momento que ele está provocando a conduta, do ponto de vista administrativo, é possível, porque tem guincho. Então, se está embriagado, pode não ser preso depois, mas o carro vai para o guincho. Se não pagou o licenciamento, se o veículo não está em condições, é guincho. E isso só é possível abordando. Então, as questões práticas de fiscalização, no aspecto administrativo, o CTB viabiliza razoavelmente bem hoje. A questão penal,
quando eu estou na rodovia fiscalizando e eu preciso levar o infrator para a delegacia, para os demais procedimentos, ela não nos afeta de nenhuma forma na retirada do infrator da rodovia. Então, se está embriagado, não importa se assoprou ou não, vai ficar a pé. E para o efeito imediato, é possível. Só que tem que abordar e a gente volta para a questão inicial, limitação de recursos humanos. 730 PRFs para o estado inteiro. O Rio Grande do Sul tem a maior malha rodoviária sob a administração da Polícia Rodoviária Federal. Minas Gerais e Bahia têm malhas rodoviárias maiores, mas tem trechos que estão conveniados com polícias militares. No Rio Grande do Sul, nós temos mais do que 6.000 quilômetros de malha rodoviária para que 730 policiais combatam a criminalidade, tais como o tráfico de droga, armas e por aí afora, e a violência no trânsito. Mas, basicamente, é isso, direcionamento estratégico para aquelas condutas e trechos que provocam letalidade. O PRF está à disposição, seria isso. Obrigado, inspetor João Francisco, pelas palavras. E depois das palavras dos fiscalizadores que tem que punir, fiscalizando ou suspendendo, cassando carteira, e vamos ouvir o professor Flávio Pechansky, que já trabalha bastante tempo com pesquisas em álcool e drogas e, sendo psiquiatra, tem que entender, tentar entender o comportamento desses nossos motoristas. Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar nesse debate com colegas cujo trabalho eu admiro há muito tempo e tenho certeza que falo em nome de mim, do nosso centro, do grupo do centro que trabalha sobre álcool e drogas no trânsito. A Juliana, coordenadora do núcleo, se encontra aqui, de que a gente tem uma relação com os colegas profissionais, por exemplo, da área de fiscalização, ou vou chamar de um jeito maior, Alessandro, assim, da área da inteligência do trânsito. Eu diria que uma relação muito sólida, construída ao longo dos anos. Nós somos o grupo novo que entra numa estrutura que já existe para tentar auxiliar, compreender o que tu bem colocasse, assim, que é os aspectos relacionados ao como e por que esses motoristas, especificamente os motoristas de risco, estão envolvidos na acidentalidade. Então, é um prazer real para mim estar aqui, e particularmente porque a gente entende que esse é um trabalho multiprofissional, de verdade, né? E o papel da academia, de certa forma eu represento o diretor de um centro de pesquisa, é auxiliar ao que já vem sendo feito. Os colegas que me antecederam cobriram uma parte que me permite não fazê-lo, que são os dados demonstrando que no nosso ambiente, seja Porto Alegre, seja o estado do Rio Grande do Sul, as ações de fiscalização sistemáticas começam a produzir resultados evidentes, diferente do que se vê em grande parte do país, né? A gente, por obrigação, acompanha os números nacionais, os números de outros países, e nesse aspecto a gente que anda tão constrangido em relação a uma série de coisas que acontecem conosco no nosso país, eventualmente no nosso estado, nós temos que nos orgulhar do efeito. Mas muito bem colocado, diretor, a redução existe, mas são vidas. E eu tenho trabalhado com colegas do exterior, particularmente do Canadá, e que já elevaram isso à visão extrema, de que a visão é 0 mortes. Nos parece uma tarefa impossível, mas já foi impossível também pensar em reduzir, né? Eu vou correr o risco de tentar contribuir para a pergunta provocativa que o Alessandro fez quando a gente começou a debater as nossas participações de todos aqui. A pergunta ela é simples, a resposta não. Por que motoristas não respeitam as leis? Essa é a pergunta de provocação que o Alessandro fez. Eu gostaria de mencionar 3 coisas e depois eu vou tentar discorrer sobre elas. Antes disso, diretor Hildo, eu tenho a obrigação de olhar sob esse ângulo para uma colocação que foi feita. Será que os mesmos membros da sociedade que querem punir são os que são punidos? Essa eu acho que é uma pergunta de trabalho que a gente tem que fazer com o pesquisador. Quando a gente fala assim que a sociedade demanda coisas, é verdade. Mas o que eu gostaria de
adicionar a essa questão é que é possível que a gente tenha frações dentro desta sociedade que têm comportamentos, atitudes e formas de olhar para esse fenômeno diferentes. Eu gostaria de ir por essa linha, sob 3 ângulos. O primeiro, ele não é novo. Conhecimento é diferente de comportamento. Isso explica porque existem momentos em que o objetivo primário é executar uma campanha educativa e existem momentos em que o objetivo primário é assegurar que aquele indivíduo, naquela circunstância, seja retirado da via. Eles são complementares, evidentemente, mas é importante entender que conhecer é diferente de comportar-se. Quase todas as pessoas sobre as quais se pergunte a respeito de se sabem se podem ou não beber e dirigir, vão dizer que sabem que não devem. Isso não quer dizer uma mudança comportamental. A segunda questão é que a percepção de impunidade, ela reforça o comportamento desviante. Quanto mais percebida a impunidade for, mais o desvio vai estar disponível. E isso explica o porquê que as ações de fiscalização sistemáticas, ubíquas, quando possível, produzem resultados evidentes. Existe um gráfico que a doutora Tanara Souza, que era a coordenadora do núcleo anteriormente, uma vez produziu para nós e que foi apresentado em um dos nossos eventos, mostrando que a proporção que as ações de fiscalização aumentavam no Detran, a mortalidade e a acidentalidade caía, simetricamente. E por uma série de mecanismos e circunstâncias, quando eventualmente essas ações diminuíam, a acidentalidade aumentava. Isso é absolutamente fácil de compreender e extremamente difícil de executar. Então, essa percepção de impunidade maior ou menor, ela determina comportamentos. E talvez uma sacada importante para a gente na fase atual de conhecimento de pesquisa nessa área seja conseguir identificar quais motoristas são mais perceptivos à fiscalização e quais não o são. Talvez fosse o trabalho primário que eu gostaria de mencionar aqui. Também há números internacionais mostrando uma coisa que certamente é a nossa realidade aqui também, de que esses motoristas de risco, particularmente os reincidentes, eles carregam a maior parte da acidentalidade, né? Eles são responsáveis pela maioria, ou pelo grosso do dano e do peso da mortalidade dos acidentes. Esses motoristas, tem estudos recentes sugerindo que eles são diferentes, vamos dizer assim, da massa comum de motoristas que compõem o trânsito de uma cultura. E estudos recentes sugerem que eles sejam neurobiologicamente diferentes. De que eles tenham características individuais que podem ser identificadas por uma série de medidas, e o nosso centro vai, em breve, começar a trabalhar com isso, que fazem com que os elementos relacionados à impulsividade, à perda do controle inibitório que existe na região frontal do nosso cérebro, adicionados a consumo de substâncias, predominantemente, mas não só, o álcool, determinem ações de menor responsabilidade perante o trânsito. Isso que nos parece intuitivo, atualmente está sendo passível de ser demonstrado. Um estudo recente, uma série de estudos recentes realizados no Canadá, mostra que o que antigamente se olharia como o grupo dos motoristas de risco, quando a gente examina eles à luz de uma série de variáveis e mede essas variáveis, como por exemplo assim, a resposta que eles têm biologicamente ao estresse, as características de personalidade desses indivíduos agrupadas sobre elementos como por exemplo impulsividade ou incontinência a medidas de fiscalização, determinam diferenças na forma como eles se comportam. A questão atual está em saber identificá-los precocemente. Quanto mais precocemente, melhor. E evidentemente que o precoce ideal seria muito antes de eles iniciarem o seu processo de ter uma habilitação para dirigir. Eu queria diferenciar isso de educação. Educação para o trânsito é uma coisa fundamental e que prepara as futuras gerações a dirigir. Eu recentemente escrevi sobre isso. A nossa geração, ela dificilmente vai modificar a sua compreensão individual, no sentido educativo, cognitivo, sobre como é que ela vê o trânsito.
ela vai responder mais a medidas inibitórias do comportamento, como, por exemplo, fiscalização efetiva. A geração que ainda não dirige tem mais chance de aprender o que é apropriado para dirigir. Os nossos filhos, para alguns dos netos. Porque ela poderá já estar sendo informada, do ponto de vista educativo, numa cultura mais propícia à compreensão da fiscalização. Um bom exemplo que nós temos é cinto de segurança. Crianças pequenas são mais naturalmente orientadas a utilizar cinto e frequentemente orientam os adultos a fazê-lo do que na minha geração, que tem 55 anos de idade. Ou, por exemplo, se nós olharmos, alguns dados sugerem que a geração atual, na faixa dos 15 a 20 anos, fuma tabaco muito menos que as nossas gerações, é porque já se passou uma geração inteira com constante modificação da cultura e a fiscalização. Não há, neste auditório, informação visual forte, a não ser 2 cartazes nas pontas, dizendo que não é permitido fumar. E eu me lembro deste auditório em épocas em que se fumava. No Hospital de Clínicas, onde eu sou professor, eu me lembro de fumar, eu sou um ex-fumante há 29 anos, de fumar com pacientes. O que eu estou querendo colocar com isso? A cultura ela está tão disseminada que a gente não precisa dizer, ó, não acende cigarro nesse ambiente. Isso já está entre nós. Na questão trânsito, a gente está talvez uma geração atrás. Muito bem. Esses motoristas de risco, eles apresentam uma forma de se comportar no trânsito diferente da média dos motoristas. Eu vou ilustrar com um estudo, de novo, desse grupo de colegas de Montreal, que, na minha opinião, é um dos grupos mais inovadores nessa área, e que eu tenho a felicidade de comunicar a vocês que vai estar no ano que vem em Porto Alegre, em Gramado, em eventos com a Abramet. Uma das coisas que eles conseguiram demonstrar é que a resposta que alguns motoristas, predominantemente esses motoristas de risco, têm ao estresse, ela é biologicamente diferente da média dos motoristas. Motoristas de risco que já tenham um histórico de, por exemplo, beber e dirigir, ou que tenham infrações graves de trânsito, na faixa de cima, tá? Eles têm uma resposta do cortisol. O cortisol é um hormônio que nós todos secretamos para reagir ao estresse. Eles têm uma resposta branda. A curva de aumento do cortisol que qualquer um de nós tem mediante situações de estresse, neles é praticamente reta. Eu vou usar um termo psiquiátrico aqui, como a de um sociopata. Eu não estou dizendo que os motoristas de risco são sociopatas. Eu estou dizendo que eles apresentam uma resposta biológica ao estresse similar a indivíduos gravemente sociopáticos. O que eu estou querendo dizer com isso? De que existem mecanismos modernos que nos permitiriam identificar essas diferenças. E isso tem a ver com a formação dos nossos motoristas desde a etapa inicial em que eles estão se preparando para ter a sua primeira habilitação. Nós também sabemos que, pela circunstância de formação dos nossos motoristas, ainda a gente deve, no sentido de conseguir compreender qual é aquele motorista que não deveria ser habilitado. Provavelmente se consegue fazer isso nos casos muitíssimo graves. Mas há uma zona de motoristas que talvez deveriam ter um grau de acompanhamento maior da sua primeira ou segunda habilitação, que possivelmente a gente ainda não consegue executar. Tentando fazer uma analogia com o motorista de primeira habilitação em países do hemisfério norte, que pode dirigir com um adulto do lado, por exemplo, dos 15 até, se não me engano, os 18 anos, dependendo de cada estado, por exemplo, nos Estados Unidos. O que é isso? É um grau de monitoramento maior para aquele motorista. São motoristas de alto risco, porque inclusive eles não têm o treino físico do dirigir. Mas, se a gente não consegue identificá-los no início, e essa eu acho que é uma tarefa difícil, onde eventualmente a academia deve tentar contribuir, a gente vai conseguir identificá-los lá na frente, quando um dano já está estabelecido. O último ponto que eu gostaria de mencionar, e foi tocado aqui, é o seguinte: a questão de utilizar mecanismos do tipo bafômetro, drogômetro, medidas dessa natureza para aferir se o motorista se encontra em condições de dirigir ou não, ela tem que correr paralelo, e nós estávamos debatendo isso antes, com a condição que o fiscal de trânsito tem de identificar se o motorista apresenta condições de performance ou não.
Isto é mais sofisticado, mas infelizmente ainda questionável perante, dependendo de quem estiver investigando isso, ou do juiz que vai executar sentenças, do que um teste positivo ou negativo de um bafômetro, de um alcoolímetro ou de um drogômetro. A condição de performance do indivíduo ela pode ser examinada mediante uma série de testes que nós ajudamos a treinar policiais rodoviários federais do país. Eles se mostram interessadíssimos nisso, porque essa é uma forma de qualificar o trabalho deles, né? E eu diria que a gente usa isso muito pouco. Provocativamente, nós estamos numa época em que, ao invés de se fazer com que o agente de trânsito, seja policial rodoviário federal, seja agente de fiscalização municipal, aprenda a identificar isso, está se discutindo, no nível das câmaras em Brasília, teste de cabelo, de larga janela, de amplo espectro. E, do ponto de vista da informação para performance no trânsito, no momento da fiscalização, não tem valor nenhum. Então, isso provavelmente ilustra um pouco essa distorção que eu estou tentando mostrar de aonde que deveriam estar os focos dos nossos recursos escassos e parcos. Eu vou encerrar minha participação por aqui, estou ansioso para ouvir comentários e debate. Muito obrigado. Bem, não por acaso, como eu disse, essa mesa é extremamente qualificada, todos tiveram contribuições à altura, e um comentário que para dar sequência, a ideia desse seminário é abrir portas para que possamos dar sequência a essas discussões em todos esses níveis na questão do trânsito. Como a professora Jane Tutiquia disse pela manhã, vice-reitora, vamos apoiar a URGS na construção de um núcleo universitário interdisciplinar de trânsito, que já é previsto no CTB, mas que falta ser posto em prática para que a gente venha com opinião, com conhecimento acadêmico, por exemplo, agora demonstrado pelo professor Flávio, com o prático que nós, da PRF, da EPTC, da Brigada Militar, temos que fazer no dia a dia, e depois vai parar nos processos que a EPTC acaba abrindo e tendo que dar conta de suspender carteiras, caçar carteiras, e nós pensar em coisas práticas, mas também partindo da teoria para dar respaldo. E partindo disso, só antes de começar a falar das perguntas gerais, eu gostei de uma coisa, uma costura das palavras dos quatro. O que nós está faltando? Que é a próxima mesa, educação. Educação do nível da criança, mas do nível do adulto que já tem carteira. Aproveitando, fazendo só para puxar o gancho dessa educação, eu queria perguntar para cada um pudesse dar uma opinião rápida. Como podemos educar o motorista que já hoje existe? As crianças estão se educando. Tem vários projetos da EPTC, da PRF, do DETRAN nas escolas primárias, que a gente vai se falar mais daqui a pouco. Mas o adulto, tem alguma... Queria só uma opinião rápida, e o do Mário começando, já que eu fosse o primeiro na sequência. O importante é a verdadeira introspecção da lei, da norma, que a norma é o social resolvido, ela precisa ser cumprida por todos. E, independentemente dos papéis que são ocupados por aquele protagonista do trânsito, ora pedestre, ciclista, motorista profissional, que ele está inserido neste espaço público, que é o trânsito, que é plural, que é coletivo, que precisa ser respeitado por todos. E, efetivamente, ontem, naquela operação, antes de ontem, professora Laís e Gisele, era notório, gente, que lá, nós entregando o prospecto, para os condutores de veículos, e qual a surpresa? Entre as pernas, 2, 3 celulares. Ou seja, menino, jovem, você não pode conduzir passando mensagem, você vai morrer. Então, isso é uma questão de respeito, ele precisa se colocar no lugar da outra pessoa, por isso nós falamos da empatia, ele precisa saber das consequências, que ele precisa fazer a sua parte. E isto sim, é um processo educativo que tem que trabalhar muito na formação deste condutor, mas também na fiscalização. Ele precisa ser admoestado daquela questão de não falar o celular. Isso é um processo que vai demorar longo tempo, mas que nós estamos imbuídos. E os resultados estão aí. Só que esses resultados, doutor Pechansky, efetivamente, eles machucam o técnico, o pedagogo, o psicólogo, o servidor do DETRAN, que toda vez, no final de semana ou todo dia, continuam perecendo, morrendo, sequelando. Mas espera aí um pouquinho, isso não são acidentes de trânsito, gente, são eventos que poderiam ser perfeitamente evitados
se fossem adotadas essas medidas prevencionistas. Então, só tem um jeito: melhorar e qualificar a questão da formação, da qualificação, e transmitir a essas pessoas, em diferentes papéis, que precisa cumprir e ajudar. Eu acho que é este o caminho, Alessandro. Não tem outro caminho a não ser essa intensificação, inclusive da fiscalização de tráfego. Solete. Bom, a gente tem feito um acompanhamento, a gente tem um trabalho forte aí com crianças, agora adolescentes, a gente está entrando no público universitário também, mas realmente esse público mais jovem, aí eu acho que acredito que a partir dos 35 para baixo é muito mais fácil de trabalhar. Pelo que a gente tem visto, a 35 para cima é mais difícil essa conscientização. E um agravante agora em relação à questão que tu colocaste dos aplicativos, né? Dos aplicativos não, dos celulares. A gente vê que, de forma geral, está distribuído em todas as faixas etárias o uso do celular, e aí é o WhatsApp, é a própria utilização para falar no celular, entre todas as faixas etárias. Então, realmente, eu acho que a gente vê, e eu vejo exemplos próximos que o motorista da rodada, as pessoas se organizarem um não beber para poder trazer os outros de volta. Então a gente vê que os mais jovens conseguem fazer essa organização, diferente dos mais velhos que insistem ainda em dirigir, beber e depois dirigir. Mas o agravante é esse, realmente o WhatsApp tem sido um agravante no uso durante a direção, e é só tu parar em qualquer esquina que tu observa que as pessoas estão utilizando o celular, estão mandando mensagem, ficam parados no semáforo, as pessoas andando, e ele está completamente distraído. Aproveitando o ensejo, já que falando de educação e falando de celular, a multa, tá? Vocês multam muita gente, o Detran mostrou estatísticas do Estado, por usar o celular. E a pessoa para de usar o celular, tu acha que ele foi multado, ele não vai mais usar o celular no volante, ao volante quando estiver dirigindo? Acredito que alguns não usem mais, mas acho que a imensa maioria deve continuar utilizando. E isso é muito do comportamento, que é o Pechansky falou, que daria para tu enxergar essa massa que é mais infratora. E aí um exemplo que eu tenho no ano passado, final do ano passado, um senhor atropelou e matou uma senhora de 70 anos ali na Salvador, França. Ele estava embriagado, foi preso no local, e era a terceira infração por embriaguez. Ele já tinha tido uma em 2009, uma em 2012 e matou uma pessoa em 2016 embriagado. Então é o perfil, né? Eu quero discordar. Não é gerar polêmica, não é isso? À vontade. Mas assim, tentando pensar assim, aonde é que é melhor gastar a verba pública? Eu não jamais questionaria a questão da educação dos jovens, dos que estão vindo. Eu tenho certeza que isso faz diferença. Mas do ponto de vista dos, possivelmente de 35 para frente, vamos tentar quebrar a palavra. Especialistas em educação vão falar na próxima mesa, mas assim, provavelmente o elemento educativo que a modelagem produz, ele é mais forte do que o ensinamento no sentido assim do conhecimento, da aula. Porque, de novo, o motorista que teve multa porque estava com o celular, ele sabe que não pode. Ele já foi pego. Mas ele não vai mudar o seu comportamento porque ele sabe. A mudança do comportamento, vamos chamar assim, a educação dele vai ter que ser por uma moldagem. Vou inventar um exemplo. Vamos imaginar que todos os automóveis tivessem uma câmera. Que a cada vez que a pessoa pega um telefone, a câmera cobrasse R$10 de multa. E se pega de novo, 20. E se de novo, 50, etc. Entenderam, né? Certamente isso iria inibir. Isso iria educar o motorista? Talvez sim, mas por pressão externa, quase por uma coisa de comportamento aprendido. O que eu estou querendo dizer é que é possível que os estilos de educação tenham que ser muito diferentes nesses diferentes subgrupos. Bom, em linhas gerais, eu concordo. A expressão do professor também, que conhecer é diferente de comportar-se, eu tenho a mesma perspectiva. Basicamente, exercício até de faculdade de Direito nessa casa aqui mesmo. Num determinado dia, o professor lá de Direito Constitucional perguntou para a turma se a gente tivesse condição mágica de mudar a realidade, mudar as coisas, melhor dizendo, para melhorar o mundo que a gente vive. Seria mais efetivo no olhar da turma daquele ano lá de faculdade
fortalecer a fiscalização e dar mais certeza de punição, mudar os valores da sociedade. Eu não me lembro as outras alternativas. E a maioria da turma entendeu que era melhor, mais efetivo, mudar os valores da sociedade, porque isso provocaria mudança de comportamento e os resultados seriam outros. A avaliação, recordo claramente, do professor foi que era o retrato do país que a gente vive, de ser um país do futuro e de achar que, de fato, a solução é a mudança dos valores, a mudança cultural, e que muitas vezes não acontece. Enquanto que, em outros lugares, certeza de punição, aumento de fiscalização efetiva, provoca por si só a mudança de comportamento também. Pela manhã falei, morador de Porto Alegre sabe, mesmo quem não concorde, que precisa usar o cinto, porque senão a EPTC vai autuar, se flagrar. E as crianças que vêm depois, algumas inclusive iniciando o uso do cinto, porque os pais dizem que senão a polícia vai pegar, e daí essa situação de avisar as blitz tem a ver com este viés cultural de associar sempre os agentes de fiscalização a algo negativo, que começa inclusive nesses comentários, muitas vezes despretensiosos com as crianças, mas o fato é que muitas crianças iniciam o uso do cinto hoje, dando este exemplo, porque os pais sabem que se ela não usar, ou não estiver na cadeirinha, e se houver fiscalização, vai haver efetivamente uma autuação que é pesada. E isso provoca por si só mudança de comportamento também, mudança de valores e tudo mais. Discutir o que é mais importante me parece que é até desnecessário. Em paralelo, precisam haver tanto ações de educação, sem dúvida nenhuma, seja para a geração que está vindo para o trânsito ou para a que já está aí, mas as ações de fiscalização em paralelo também precisam ocorrer. Na outra esfera do nosso trabalho, na questão da criminalidade, a gente vive uma discussão diária que é exatamente esta. Vale mais a pena fortalecer as ações policiais ou investir em educação e distribuição de renda? É óbvio que as duas ações são necessárias. Uma vai ter efeito de longo prazo e a outra é imediata, e é necessária tanto quanto. Mas, respondendo à indagação do Alessandro, penso que, e é o que a PRF, inclusive, tem feito, tem se investido em ações de educação para aquelas crianças ou jovens que ainda não estão no trânsito, por entender que o potencial de mudança, de fato, cultural, é muito maior do que dessa geração de 35 anos para cima que já está dirigindo. Nas nossas estatísticas de acidente no Rio Grande do Sul, a maior parte dos acidentes graves acontece de dia, em reta, em rodovias com boa condição, e que mostra claramente que em condições favoráveis o motorista, esse de 35 anos, por estar mais confiante, aumenta a velocidade, força a ultrapassagem e provoca condutas que geram letalidade. E não importa se ele viu uma campanha de educação mais cedo ou não, na ação imediata. E isso foi, inclusive, que eu até exemplifiquei pela manhã, nos casos que diversas vezes a gente já fez para exemplificar, de submeter motoristas a ações de educação devidamente com consistência científica, com apoio de educadores, inclusive, mostrando vídeo, dando palestras, vídeos mais ou menos impactantes, enfim, e logo depois de sensibilizado, o motorista sai e ultrapassa em local indevido, excede na velocidade, e de forma que, no meu olhar, a geração de 35 anos para cima reage efetivamente com mais mudança de comportamento se entender que a certeza da punição, quando fiscalizado, vai acontecer. Essa sensação de impunidade, né, que foi o comentário que a gente fez no início, que a multa tem efetividade, que disseste, muitos continuam falando no celular, mesmo sendo multados, o que passam a ser mais cuidadosos, como tu disseste, né, no uso do celular. Isso é questão repetitiva, só que só era perigoso o embriagado. Tem um comentário que eu tinha pensado, o embriagado. Tem gente que a gente pegou uma vez, um motorista, 14 ou 15 vezes multado por embriaguez, o mesmo motorista. Não tem conserto. Tu disseste, esse não tem, não adianta, a lei pode ser zero e que vai continuar dirigindo embriagado. Ele tem problemas psiquiátricos para serem tratados e é isso que a gente tem que levar em consideração. E falando nisso, as ferramentas que nós temos na prática hoje é o etilômetro, o famoso bafômetro, e foi testado o nosso famoso salivômetro,
foram feitos testes e veio uma pergunta sobre isso, pegando duas perguntas, costurando aqui. O que precisa para ele funcionar, o salivômetro, e que pode ser usado, além disso, para condutores sobre efeito de drogas ilícitas, como maconha, crack e cocaína e barbitúricos. Posso começar contigo, Flávio, que conduziu essa pesquisa com apoio do Detran e da PRF, depois o do Mário pode dar sequência. Obrigado. Bom, primeiro, nós ainda estamos analisando os dados dos drogômetros, tá? A gente tem uma perspectiva de que a gente consiga, nós estamos devendo essas informações, que a gente consiga ter isso analisado adequadamente até o fim do ano, porque não é apenas o resultado dos drogômetros. Isso tem que ser confirmado através de uma série de testes. Tá? Eu diria assim que é mais uma das várias ferramentas que a gente tem que usar, e quanto mais ferramentas, melhor. Isso eu ouvi de policiais canadenses num treinamento que eu fiz há pouco lá. Uma ferramenta apenas nos mostra uma coisa, várias mostram talvez um pouco mais da coisa toda, né? Então, os drogômetros, etilômetros são um elemento, os testes de sobriedade são outros, mas uma coisa que eu acho que é importante da gente também entender, e isso fala a favor do treinamento do policial ou do agente de fiscalização, é que estar sob efeito de uma substância é diferente de estar prejudicado na sua performance. Para álcool, a relação é conhecidíssima desde 1954. em que foi feita a primeira curva de relação dose-efeito para a morte no trânsito. E essas curvas têm sido repetidas e repetidas e repetidas, e do zero para frente se sabe que aumenta o risco. Drogas como, por exemplo, maconha, cocaína, não têm essa relação linearmente tão identificada. Estar sob efeito de maconha não é igual a estar com a performance prejudicada. E isto é importante de ser entendido. É possível, do ponto de vista científico, que uma pessoa esteja sob efeito de maconha, positiva num salivômetro ou num, sei lá, um drogômetro sofisticado, e isso não queira dizer performance afetada. Isso cria um grave problema na fiscalização, porque isso mexe com uma série de elementos que envolvem o indivíduo, a lei e os sistemas de fiscalização. Portanto, aqui é que eu acho que está a questão. Na minha compreensão atual, a soma das evidências é que informa. Por exemplo, é positivo numa primeira testagem de saliva, é positivo confirmatoriamente numa segunda, e o agente de fiscalização identificou sinais, mediante testes, que demonstram incapacidade, filmados e tudo mais. A soma dessas informações é que demonstra incapacitação. Uma delas apenas é um elemento de triagem, mas apenas uma é muito pior do que várias ou muitas. Eu fico perplexo, Alessandro, de como a sociedade brasileira aceita, e aí vejo a Andréia, a Roxane, de uma maneira assim tão suave, uma imposição unilateral, primeiro por resolução do CONTRAN, que não deu certo, depois por lei, para dizer, ó, todos serão submetidos ao teste, ao exame toxicológico, porque vocês fazem ingestão de drogas estupefacientes, vocês injetam e etc, etc, etc. Isso é uma violência inominável. Espera aí, João Francisco é cara limpa, o Hildo não faz isso. Marcelo, muito menos. E são examinadores de trânsito, são fiscais de trânsito, são policiais, são trabalhadores, e aceitar esse tipo de violência e fomentando, inclusive, a indústria do pelo e da pele, como foi surpreendido agora em Pernambuco e nos outros estados da federação, e assim por diante. Gente, o que é vedado é no calor da ocorrência. Veículo, condutor, segurança. Ele tem que estar com a cara limpa, não pode ter ingerido bebida alcoólica, submeter a 90 dias, se ele fez a ingestão de droga e assim por diante. Não. Naquela data, horário e local, ele precisa estar em condições de conduzir o veículo. Então, nós defendemos a fiscalização, mas com equipamentos. Assim como nós temos o etilômetro, uma série de equipamentos que ajudam na fiscalização, também que venha o drogômetro. Assim como os simuladores ajudam muito no processo dos motoristas, deveria ser estendido para todos, as categorias, para motociclistas,
motoristas profissionais e tal, porque detectam, o professor Pechansky, as condições ali, ele pode errar e pode fazer isso aí. Então, assim, ó, a questão do drogômetro, ela deve ser celerizada, deve ser defendida, e até com uma valorização do médico perito. O médico perito, na avaliação do candidato para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação ou da primeira habilitação, não vai exigir exames complementares. Vou exigir o exame A, B, C, D, E, tantos exames forem necessários. Agora, impingir uma horizontalidade, essa obrigação, aí, sinceramente, isso, além do aspecto técnico, legal, aí isso fere qualquer outro princípio, né? Então, por isso que eu referi antes, Alessandro, que esse projeto de lei que circula, ele precisa ser debatido, sim, pela OAB, pela sociedade brasileira, para ver se não tem outras soluções que nós podemos efetivamente dar e retirar até de circulação aquelas pessoas, aqueles condutores que não têm condições para conduzir o veículo, mas não obrigar a todos, né, a esse tipo de ET. Duas situações que eu perguntando para o Solete, que é um problema de Porto Alegre e das grandes cidades. Corredores de ônibus, tu citaste que a maior parte dos acidentes, tem muitas mortes por atropelamento de corredores de ônibus. E você não perguntou aqui, uma pergunta que veio sobre horário, cobrança de horário. O motorista profissional de ônibus, eles têm horários a cumprir e às vezes faz com que eles acelerem. Alguns pontos que tem controlador de velocidade para ônibus. Tem outra forma de tentar coibir esses excessos dos motoristas profissionais que são cobrados pelas empresas ou cobradas das empresas? É a pergunta do cidadão. Bom, a gente realmente tem esses dados em relação aos corredores de ônibus e muitas vezes a gente tem a informação, realmente a pessoa quando vai atravessar a rua, ela acompanha a velocidade dos carros, geralmente que estão em menor velocidade em relação ao ônibus, e quando ela vai fazer a travessia do corredor, ela não tem a percepção de que aquele ônibus tem uma velocidade maior. Então, a gente vê muito que a vítima muitas vezes é idosa, que aí tem mais a limitação da atenção e da própria visão, né? Mas o que a gente tem feito? Além de ter controladores em alguns lugares, nós temos colocado os radares, nós temos feito um trabalho permanente com as empresas de ônibus, com o sindicato dos rodoviários, tentando dar uma maior instrução, colocando eles na situação. A gente fez um curso agora do motorista, o rodoviário pedestre também, para o motorista de ônibus também se colocar no lugar daquelas pessoas que fazem a travessia. Já fizemos ações em relação às bicicletas, então, com o rodoviário. E realmente, a gente tem a questão das tabelas horárias, as empresas cobram, mas a gente procura sempre fazer o ajuste dessas tabelas. A gente tem feito um trabalho para identificar onde esses ônibus eles estão perdendo a velocidade, quais são os nós que nós temos e os gargalos no trânsito, para poder dar este retorno aí pro rodoviário, pro motorista, e evitar que realmente tenha que correr atrás do horário, exceder a velocidade e acabar realizando uma vítima fatal ou até um acidente de maior proporção. Aproveitando, mantendo a palavra contigo, já não perdendo o ritmo, aplicativos de transporte. Todos usam o celular e todos procuram ter o celular no painel para ser prático. Como está isso? Tem alguma... Isso pode? Como cada vez mais está sendo usado? E, claro, o ideal é que eles usem parados. Mas a gente sabe que tu vê motorista usando o aplicativo em movimento. Isso tem alguma forma de coibir ou educá-los, orientá-los? Bom, a gente está vendo essa discussão, e não é só Porto Alegre, no Brasil inteiro, as maiores cidades estão enfrentando a questão do aplicativo, a necessidade de regulamentação, de não regulamentação, a disputa em relação ao transporte individual público, táxi, né, o efeito no transporte coletivo. Então, assim, é um debate que envolve toda a sociedade. Porto Alegre já foi bastante discutido, não só esse ano passado, 2015, novembro de 2015, quando chegaram aqui. Está em votação algumas limitações lá em Brasília em relação aos aplicativos, mas realmente o aplicativo ele deve ser utilizado quando um motorista então faz a partida, e a gente tem já preparado alguns cursos, tá, para esse tipo de motorista. Então, a legislação de Porto Alegre prevê, assim como o taxista ele faz um curso de formação de condutor, a nossa legislação também prevê a formação do condutor dos aplicativos. Hoje, essas empresas já têm o seu curso próprio, mas além do curso próprio deles, eles terão que fazer então um curso que nós vamos ministrar para esses condutores, visando inclusive a questão da utilização do aplicativo durante o percurso, a condução do veículo, né?
João Francisco, perguntaram que tu explicasse um pouco mais qual os recursos tecnológicos que apoiam a fiscalização da PRF. Ok, só ainda na questão anterior do drogômetro, do ponto de vista prático hoje para a fiscalização, é um prejuízo no aspecto penal não ter o drogômetro homologado pelo CONTRAN. Houve uma audiência pública no Congresso há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, onde se discutiu basicamente isso também, para dar concretude para o que já está previsto na legislação. Do ponto de vista administrativo, se nós abordarmos um condutor hoje embriagado, ele fizer o teste do etilômetro, deu acima do limite considerado crime, ele vai ser conduzido para uma delegacia, submetido a um exame pericial, caso tenha disponibilidade naquele local, e, dependendo do entendimento da autoridade policial, vai ser preso em flagrante. Na discussão pela manhã, como dito pela juíza, esse é o efeito imediato. Se ele vai permanecer preso, se ele vai ser condenado, já é uma outra discussão que foge da nossa área de ação finalística, que é a da fiscalização. Porém, eu abordei um condutor, digamos, sob efeito de cocaína. E aí eu ofereci o etilômetro, ele assoprou e não acusou nada, porque ele só está sob efeito de cocaína, com a alteração da capacidade psicomotora. Ele pode, se o policial tiver condição de constatar a alteração da capacidade psicomotora, e daí não importa se tem drogômetro ou não, mas é o que o professor disse, uma prova ou um conjunto probatório faz diferença. Mas a condução dele para a delegacia, para a verificação da autoridade policial do flagrante, é a mesma, com drogômetro ou sem drogômetro. Do ponto de vista prático da fiscalização, eu já liguei para o 0800 do Detran e o carro já foi recolhido, eu fiz o auto de infração e se ele vai ser preso ou não, já não é mais uma questão do policiamento ostensivo, mas o motorista saiu de circulação. E essa é uma informação e um recado para a população que eu penso que faz diferença. O drogômetro tem um efeito para apuração penal, vai ser um meio a mais de prova. Do ponto de vista prático da fiscalização, ele vai sofrer as consequências que muitas vezes são as que mais afetam ele, porque a multa é muito cara, pagar o guincho é caro, ficar a pé, a vergonha, isso tudo não muda nada, com drogômetro ou sem drogômetro. Assoprando ou não o etilômetro, que pelo entendimento jurisprudencial hoje, sabido já de longa data, ele não é obrigado a fazer o teste. Mesmo que em outros países, com base jurídica semelhante à nossa, existam entendimentos previstos na legislação expressa de que o direito de dirigir é uma concessão do Estado. E, consequentemente, ele está submetido a algumas regras, dentre as quais seria uma regra do jogo possível se submeter aos testes quando fiscalizado. No Brasil, por uma série de questões culturais também, o entendimento não é esse, mas indifere para a fiscalização. Na questão prática, assoprar ou não o etilômetro, ter o equipamento para comprovar ou não, hoje é irrelevante para a questão administrativa. Se ele estiver com a capacidade psicomotora alterada, ele vai sofrer as consequências administrativas. E do ponto de vista penal, e daí é a discussão da manhã, talvez nem faça tanta diferença se tem drogômetro, se não tem, porque hoje é o recado da manhã, quase que é esse, em resumo, poucas pessoas efetivamente estão sendo punidas, criminalmente falando, né? Mas administrativamente indifere. Os recursos tecnológicos, basicamente, de controle de velocidade hoje são equipamentos fixos, aliás, que controlam velocidade e que é hoje uma política nossa que sirvam também para combater a criminalidade, verificar se o veículo é furtado ou roubado, por exemplo. Equipamentos portáteis, que hoje têm uma condição de que mesmo que a viatura esteja devidamente visível para dar sensação de segurança e também evitar que as pessoas excedam a velocidade ou, enfim, provoquem infrações de trânsito, mas o equipamento hoje ele alcança no mínimo 1 quilômetro de distância se devidamente operado pelo policial rodoviário federal. Ou seja, mesmo com a viatura visível, ele vai ser flagrado numa distância em que ele ainda não está enxergando a viatura.
Os sistemas de consulta foram os que eu destaquei pela manhã. A integração com o DETRAN, com a Secretaria de Segurança no Rio Grande do Sul, faz com que o policiamento, não só da PRF, mas da EPTC e de qualquer instituição de fiscalização, seja potencializado, porque os sistemas de consulta, comparando com o que há no restante do Brasil, são muito avançados. Outros de inteligência policial, a gente, do ponto de vista nós estrategicamente não divulgamos, porque não soma nada no campo da informação pública e prejudica o combate à criminalidade, que é um outro viés que a gente também faz. Então, desses a gente prefere não destacar como é o funcionamento. Mas na fiscalização de trânsito, basicamente, hoje são essas as ferramentas. Caminhando para o encerramento, eu gostaria de, no máximo, 2 minutos para vocês encerrarem. Passar a primeira palavra, só para lembrar, teve um artigo que você publicou na 0 Hora, segunda-feira, sobre egoísmo. Podia encerrar, talvez, falando sobre que eu acho que o coletivo, o trânsito é coletivo e nós temos comportamentos egoístas no trânsito. Eu acho que esse é o nosso maior problema hoje em dia. Apenas uma palavra, então, sobre isso. O que eu quis ilustrar com a questão egoísmo é que, provavelmente, aí sim, por um elemento cultural, a nossa compreensão de convivência pública, por exemplo, em via, como trânsito, ela ainda é muito fragmentária, ela é muito incipiente. Tendo participado eventualmente de eventos em outros locais onde as estruturas das cidades são mais avançadas para o bem coletivo, essa sensação sobre o egoísmo ela é menor. Ela não é zero, mas ela é menor, né? E há um outro elemento, só para encerrar, que eu acho que é importante comentar, que é o seguinte. Essa é uma percepção interessante nos países do hemisfério norte que estão tendo os melhores resultados sobre o trânsito, de que a proporção de que a fiscalização ela é perene, visível, transparente e constante, termina produzindo na maioria da população uma sensação de bem-estar, e esta sim tem um efeito altruísta. Se eu vivo numa comunidade onde eu posso caminhar ao invés de dirigir, onde é seguro caminhar à noite, onde é iluminado e tudo mais, eu tendo a cuidar mais do outro e não apenas de mim. Mas isso é uma consequência dessa atitude do Estado de prover essas condições. E eu acho que a gente ainda está navegando longe disso. Solete, para encerrar. Bom, dentro da perspectiva até que o Pechanski colocou no artigo do egoísmo, na minha fala também coloquei a questão da divisão de espaços, do respeito ao outro, né? A gente vê realmente que hoje a sociedade ela vive num constante estresse, todo mundo correndo atrás do seu tempo, atrás das suas obrigações, das suas tarefas diárias e sem olhar para o outro. Então, realmente isso dificulta as questões de respeito, de educação e acabam somatizando aí para esse trânsito que nós possuímos e aí se estende aí também pelo nosso dia a dia, do dia a dia, às vezes no trabalho, às vezes na relação na nossa família. Então, realmente, tudo isso é reflexo das nossas atitudes, da questão cultural. Por isso eu aposto aí que, assim, o exemplo como foi usado do cigarro, acredito que a gente tem como evoluir, os números estão mostrando, a gente está indo para o caminho certo, mas é um somatório de esforços e principalmente dos atores que participam do tema, que gostam do tema, que vêm debater, que vêm nos seminários, que trazem ideias e fazem um dia a dia aí para tentar construir um trânsito melhor. Diretor Eudumário, que também publicou na 0 Hora artigo sobre os 20 anos do Código de Trânsito e falando também muito do comportamento do motorista que citaste antes, que se comporta aqui como em casa. Em casa, quer dizer, no trânsito como se comporta em casa, né? Alessandro, o maior marco, né, instrumento civilizatório evoluído, acho, dos últimos 20 anos, foi o Código de Trânsito Brasileiro, né? Uma legislação que ela trouxe no seu bojo a questão da educação para o trânsito, né? Mas também instrumentalizou esta mudança, esta transformação. Eu sempre digo que a lei, o social resolvido, precisa ter esse lastro, né, da legislação. E agora, de nada adianta termos uma lei e se nós, sociedade, não fizermos a introspecção verdadeira, para não ter um equipamento, doutor Pechanski, um guarda, um agente
cuidando do outro, mas que nós, assim como a vida irradia de dentro para fora, que nós pudéssemos irradiar comportamentos, atitudes, valores, respeito, solidariedade. Por isso que eu refiro sempre à questão da empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro, sofrer junto, ter o respeito. Agora, de outro lado, quando a gente vai numa festa, né, num grande evento, que eu vou me reservar o direito de não dizer o local aí, e a gente é recebido com champanhe, doutor André. Aí eu disse assim, não, mas eu estou dirigindo, todos nós estamos dirigindo e não tem água. Não, é champanhe e assim por diante. Gente, aí, efetivamente, a própria sociedade, né, o poder dominante, isso vale também, João Francisco, na hora da decisão, no juiz, no promotor e tal, ou seja, ele precisa se transformar. E essa questão da advertência, Marcelo, advertência das multas leves e multas e tal. Gente, se houve a constatação da infração de trânsito, ele cometeu aquela conduta, e vale para o debate da UAB também, antes de ontem, ele estava sem capacete, ingeriu o cálice, estava sem o cinto de segurança, ele cometeu, perfectibilizou. Então não vale, ele vai ter que cumprir a penalidade. A advertência somente eu vou cumprir se for mudado o Código de Trânsito Brasileiro, para que o advertido venha lá na escola pública de trânsito, lá na frente da pedagoga, e vai ter perguntado, na data e horário e local, o senhor andava com o braço pendente para fora ou cometeu infração? Sim, então vou admoestar, vou advertir, e assim por diante, porque neste processo processos de suspensão do direito de dirigir, de cassação do direito de dirigir, onde o punido, o administrado, está indo para o Centro de Formação de Condutores para fazer a reciclagem, as 30 horas de reciclagem, isso sim tem um efeito, um caráter educativo, pedagógico muito importante. É de cima a baixo. E quando uma grande autoridade do Estado, que são várias autoridades do Estado, foram lá no Detran, lá no CFC, se escondendo e tal, para fazer, ou muitas vezes para a prova, mas se esta autoridade está cumprindo o rigor da lei, o que sobra para os outros motoristas? Então, isso desimporta. A lei é para ser cumprida, a lei é social resolvida, e nós vamos mudar isso sim, porque assim como a educação é o reflexo do trânsito de uma cidade, nós precisamos mudar isso. Pode até demorar um tempo, mas que nós precisamos ter essa consciência coletiva de comportamentos, isso vai impingir em todo o tecido social, assim, este é o caminho. Obrigado. João, para encerrar. Acho que já está tudo dito, Alessandro. Por mim, tá perfeito. Obrigado, então, pela atenção de todos e por vocês dividirem com a plateia, com a gente, a experiência e conhecimento de vocês.